Olá! Você já pensou em fazer uma moldura para casa de botão? Essa daqui em dupla face, de um lado fica perfeito, no outro também, feito com tecido enfeitando. Pode ser em lã mais fininha ou pode ser em lã bem grossa, que também dificulta fazer casa de botão ou acabamentos de modo geral. Aqui na vertical, aqui na horizontal. Mas também é possível fazer esse tipo de trabalho com moldura em lã mais grossa. Se você precisa fazer a casa de botão em lã muito grossa, uma sugestão é trazer os pontos 2 da margem aqui para cima, carro em suspenso. Vou para a esquerda, baixo o ponto. Assim vai formar um acabamento na borda. E depois a casa de botão. Tanto pode ser na horizontal quanto na vertical. Vamos fazer aqui na horizontal primeiro. Para esse tipo de casa, ela não pode ser pequena. Precisam ser mais agulhas. Então, o melhor é remalhar. Deixo duas que são da margem, mais duas. E remalho. Não muito apertado, nem muito folgado. Esse remalhado não vai aparecer. Mas mesmo assim, se tiver apertado demais o ponto do remalhado, ele vai repuxar. Vamos fazer uma casa para botão bem grande, com 2, 4, 6 agulhas. Último ponto, coloco aqui. Esse fio ajuda agora a voltar para trabalho pontos. Então, deixa uma sobra de fio que faça o remalhado e que já volte. Só que, como eu tenho a borda aqui que eu estou fazendo em suspenso, não posso deixar essas agulhas elevadas. E também não posso deixá-las lá embaixo, porque senão não trabalha. Então, trago para cima e volto um pouquinho para trás para que o carro pegue. Vou para a esquerda, baixo essas agulhas. Venho para a direita, elevo essas agulhas. Assim a borda vai ficando firme. E aí segue até a próxima casa de botão também na horizontal. Percebe que é um tamanho bem grande, para um botão grande. Eu usei 6 agulhas. Isso por causa do modelo. Posso fazer com menos agulhas também. E se quiser uma casa na vertical, como fazer isso? Continuo fazendo a borda e vamos fazer uma distribuição assim, deixando 3 agulhas depois da borda. E vou trabalhar, levo um ponto apenas para deixar uma agulha vaga aqui, onde é a casa. Vou trabalhar apenas com essas 3 agulhas, portanto, o restante vai para suspenso. O carro já está em suspenso, só levo para trabalhar essas 3 agulhas. Baixo a borda, elevo a borda, 2 carreiras, 3 carreiras, 4 carreiras, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Agora eu vou com o carro lá para a esquerda, baixando essas agulhas aqui. Percebe que ficou aqui uma alça? Pois é.
chamo essas agulhas que estavam junto com a borda e pego essa alça e coloco na agulha, na primeira agulha que vai trabalhar agora. Foi uma carreira, duas, pego a alça novamente, três, pego a alça novamente, pego a alça novamente, foram 4 carreiras por enquanto, 5, 6, 7, 8, 9, e a 10ª carreira eu baixo também essas agulhas aqui e chamo aquela que estava lá embaixo em espera, passando o fio por sobre ela. E continuo o trabalho. A borda sendo feita para dar um acabamento aqui, já que somente isso vai ser o acabamento. Por isso, uma blusa com lã grossa são opções que se tem para acabamento também fazê-lo junto. Existem outros tipos de acabamento junto com a malha que podem ser feitos aqui. Eu estou fazendo em malha lisa, com lã bem grossa, fora da antena, para dar um exemplo. Mas você pode praticar, pode testar com outros tipos de acabamento também. Remalhado, ou uma carreira remalhada, outra não, enfim. E aqui vai na continuação até a próxima casa. Essa com 10 carreiras, ou seja, um botão bem grande. Aqui então, coloquei uma entretela, porque o tecido é muito mole. Coloquei uma entretela fina e vou levar por trás, acerto com alfinete. Esse quadradinho tem que ser maior do que a casa. Deixo uma sobra para cima e para os lados. Agora venho pelo lado direito do trabalho e vou alinhavar bem na borda dessa casa de botão que nós fizemos. Então, eu venho para o lado direito e alinhavo bem na borda, deixando a casa de botão acertada. Alinhavei na última agulha, então ela vai ficar firme na última agulha, mas mesmo assim nós demos uma de distância aqui entre um lado e outro, ela tem a abertura. Diferente dessa outra que não foi dado sobra nenhuma. Mas também venho com o paninho por trás, deixo uma sobra de um lado, do outro e nas duas laterais. E alinhavo. Isso quando a lã é grossa e eu já fiz a casa de botão.
Firmei. Agora vou para a máquina de costura, costurar, acompanhando o alinhavo, fazendo os cantos, que ela fique um retângulo. Da mesma forma, essa aqui de cima. Acompanhar o alinhavo, que ela forme um retângulo. Quando eu não fiz a casa, que eu tenha um tecido mais fino e eu não fiz a casa de botão, eu também posso fazer dessa mesma forma, casinha de botão enfeitada. Então, coloco o tecido que foi colocado com entretela, o avesso dele para mim, acerto com alfinetes, marco a largura do botão, porque eu não tenho a casa feita, então eu preciso marcar casa de botão que comporte esse botão aqui. Ele é de 2,5 cm. Eu fiz uma casa um pouquinho maior, porque ele precisa passar e não arrombar. E como vai ter um tecido em metro, aqui esse tecido com entretela, ele fica mais firme. Ele não cede como a malha. Então, eu dei uma sobra de 0,5 centímetro de largura para essa casa de botão. Coloco sobre o risco que eu fiz o botão e vejo se eu consigo ver as duas extremidades. Nesse caso, eu já risquei aqui, então eu vou costurar em torno do risco. Não tem um alinhavo, eu vou costurar em torno do risco. Não faço a costura justamente em cima do risco, eu deixo alguns milímetros para dentro. Agora, com uma tesoura bem afiada, começo a cortar na metade. Não chego bem no cantinho. No outro lado, também. Isso porque eu não tenho a casa pronta. Passa e fica perfeito. E depois é só levar para o outro lado. Assim, eu tenho a casa já firme. O ponto, quando vai para a máquina de costura, é um ponto bem pequenininho. Para que ele firme bem o ponto da malha, ele pegue todo o ponto da malha. Um lado vai ser limpo. Digamos que esse daqui é o lado avesso. No caso dessa, é uma dupla face. Mas nesse lado não vai aparecer desenho nenhum desse tecido. E no lado direito, eu vou fazer o acabamento depois. Porém, agora, antes de desligar a minha máquina, vamos costurar essa que foi feita a casa de botão. Essa foi alinhavado. Vou com o tecido por baixo, a malha por cima e vou acompanhar o alinhavo na última agulha. Por isso que é bom sempre fazer um alinhavo bem firme, principalmente quando a lã é bem grossa.
no lado avesso e no lado direito. Agora, recorto a casa somente o tecido com a entretela, porque a malha já tinha sido feita a casa. Experimento também o botão, no caso não vai ser esse, né? Vai ser um botão um pouquinho maior, porque essa casa com 10 carreiras que foi feito é para um botão bem grande. Costuro a próxima aqui e nós já vamos para o segundo passo. Antes de virar, eu cortei, mas antes de virar, de passar esse pano para o lado de fora, para o lado direito, eu preciso acertar as quinas. Vou só costurar essa de baixo e já continuamos. Antes de virar o tecido para o lado direito, faço o recorte bem no meio, com uma agulha, com uma tesoura afiada, e na parte do tecido chego até a quina. A malha não, só o tecido. No futuro, se quiser desmanchar essa blusa em lã grossa, você não tem nenhuma parte cortada. Agora pego uma agulha com linha dupla e firmo as quinas. Aqui eu vou fazer em azul para notar bem, mas ela não vai aparecer. Depois disso, eu tenho os 4 cantos feitos, coloco esse trabalho todo pro lado direito. Com uma caneta, pode ser uma caneta normal ou uma caneta permanente, você consegue marcar a largura desse acabamento. Eu vou fazer ele bem estreito. Então, com a régua, eu vou centralizar no 1,5 e vou marcar no 3 e no 0. Centralizo, marco. Embaixo a mesma coisa, centralizo na casa que foi feita e marco no 0 e marco no 3.
Aqui para cima a mesma medida. Recorto. Os 4 cantos eu corto para facilitar dobrar. E agora é só dobrar para dentro e alinhavar. Essa moldura da casa de botão pode ser arredondada aqui ou bicudinha, com cantos. Isso você acerta no alinhavo e depois na costura. Ela fica limpa e no lado de fora, no lado direito, aparece a moldura. Com uma agulha bem fininha, na cor da linha principal, não na cor do tecido, mas na cor da lã, acertar bem juntinho um ponto que contorne. Da mesma forma, quando ele é na vertical ou na horizontal. Pode ser arredondado ou pode ser com cantos. E aquele outro que nós fizemos recortado, viramos para o lado de dentro, acertei a margem, agora recorto e faço o mesmo processo. Eu dou sempre uma sobra, porque é mais fácil recortar do que fazer todo o trabalho de novo. E o trabalho, e o pano, o tecido, precisa ser com intertela. Do contrário, não conseguiria trabalhar quando o tecido é muito mole, muito fino. Aqui a mesma coisa, acerto os cantos. Dobro e alinhavo. Essa costura também pode ser feita na máquina de costura normal, mas eu prefiro fazer em pontos bem miudinhos, que o trabalho fica melhor no meu ponto de vista. Mas cada um escolhe a sua maneira de fazer. No caso dessa malha, ela é dupla face. Um lado é a cor diferente do outro. Então, essa costura eu só faço pegando no lado de cá, no lado em que eu tenho a moldura. Porque senão, no outro lado, ele fica comprometido a borda dessa casa de botão. Faço em todo o contorno, assim, em pontos pequenos.
e estará pronta a nossa casa de botão com moldura, enfeitando mais ainda essa peça. E faço o teste também do botão, para ver se ele não ficou apertado. Faço 2 ou 3 vezes o teste do botão, porque ainda está em fase de acabamento. Então, ainda tenho tempo para ver se o botão passa normal ou não. E esse daqui ele passou sem problemas. É claro que esse é uma simulação. Temos aqui então uma casa na horizontal com moldura. E aqui uma casa na vertical com moldura também. Quando a lã é grossa, como no caso dessa daqui, eu prefiro fazer a casa sem cortar. Quando a lã é mais fina, também há a opção de corte. Faz a moldura recortada. São opções que dá para se fazer, deixando o avesso limpo, o direito limpo também e com um detalhe em borda. Essa então é a nossa ideia para hoje, fazer molduras para casa de botão, em lã mais grossa ou em lã mais fina. Bom trabalho!